Está gravando. Craquete. Caquete, está gravando. Aí, vamos lá outra Do vez. livro Céu e Inferno, capítulo 7, item 17. 17, aqui. Espera, deixa eu só posicioná-lo aqui para a gente poder ler melhor, né? Então, vamos lá. O Deixa eu te... arrependimento... Uhum. Pode, Gil? Pode. O arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar e tempo. Se ele for tardio, o culpado sofre por mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente ou seja após a morte, na vida espiritual ou ainda numa nova existência corpórea, até que os traços da falta tenham desaparecido. Vai prosseguir? Podemos parar aí para a gente poder comentar. Fique à vontade. Eu achei interessante esse grifo aí, sem estar grifado, né? Uhum. Até que os traços da falta tenham desaparecido. Pagarás ceitil por ceitil. A primeira frase me chama atenção também, né? Vamos lá, O arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar e tempo, né? Então, nós temos aí a vida toda para se arrepender, né? Exatamente. Em qualquer lugar que estejamos, em qualquer tempo. Mas lembrando que quanto mais tardio o arrependimento, mais se sofre, né? Exatamente. Aí é em qualquer planeta também, né? Em qualquer planeta, né? Qualquer lugar, qualquer tempo, né? Quando a gente fala assim do passado, que são as faltas do pretérito, a gente sempre imagina que sejam só as faltas cometidas aqui, na Terra. Mas sabemos que somos espíritos egressos também de outros mundos, né? E Deus sabe o que fizemos lá também, né? Para estarmos hoje aqui. Então, essas faltas estão sendo assim, de pouco a pouco, purgadas, né? De pouco a pouco. E Deus é tão bom, né? A gente, às vezes, comete os delitos à vista e nós resgatamos aí a longo prazo, devagar, suaves prestações. Tudo bem que está pagando juros e correção, né? Mas vamos que Mais vamos. devagar. Perder de vista, né? E às vezes até perder de vista. Cometemos à vista, né? E pagamos a perder de vista. Aí ele até que os traços da falta tenham desaparecido. Então não pode ficar nem cicatriz. De Nada. forma alguma. Nada. Nada. Né? Nossa... Aí eu fico pensando numa situação. Tanto a mulher hemorroíça, tanto todos aqueles que foram curados por Jesus, é porque já havia expirado o tempo de sofrimento dessas criaturas, né? Porque aí já comportou o merecimento também, né? De quem foi, quem recebeu essa graça, esse benefício, né? Nós Quer dizer, entendemos o merecimento está em razão as faltas. do arrependimento do tempo que durou, que tinha que durar o sofrimento. A expiação, no caso. Lá atrás a gente viu, né, que a proporção que a gente faz se arrepende, entra no processo de arrependimento, lá no outro item, no outro parágrafo, não sei qual deles aí, o 14 ou 13, não sei. Essa falta, quando a gente se arrepende, automaticamente nós eliminamos o processo, né? Agora, quando a gente fala assim, eu perdoei, houve um arrependimento da minha parte em ter feito algo, eu pedi o perdão e a pessoa não perdoou,
eu já não estou mais comprometido com aquilo, porque já houve dentro de mim um arrependimento daquilo que eu fiz. Eu pedi o meu perdão, eu perdoei e também pedi o meu perdão a quem eu estava devendo. Se a pessoa não quer, por alguma razão qualquer, que está ainda resistente, esse problema já não é mais meu. Eu já me isento dele, porque eu já cumpri a minha parte, já fiz a minha parte. Vai chegar um momento em que a pessoa também vai reconhecer de que não existe mais nenhuma ligação minha, vou dizer ligação psíquica, né? Porque é uma ligação sentimental, né? Quando não há mais essa ligação, automaticamente eu interrompi esse processo. Me fiz entender? Fez. Egeu? Oi, Egeu. No caso aí, me ocorreu uma coisa. Como o Chico falou, né? Daqueles que foram curados por Jesus, né? E que mudaram de vida e que tinham merecimento, tinham fé, né? Não será também que haviam pessoas que serviram de instrumento, vieram, né? Reencarnaram para serem instrumentos de Jesus? Poderia acontecer isso? Sim, existe um livro, se Me eu não fez me engano, entender? entendi. Sim. Naquele livro do... Como é que é? Saião, né? Como é que é? Ah, esqueci o nome dele. Ele tem lá umas mensagens que falam exatamente sobre isso. Não só ele, mas em outros livros também eu já vi que algumas almas tiveram como é que é essa a atividade, vamos dizer assim, como uma prova, como demonstrar uma prova do poder de Jesus em relação a isso. Eles vieram com essa situação e foram curados. Agora, é evidente que isso está ligado a alguma outra razão, né? Porque não é simplesmente para satisfazer para atender uma situação em relação ao poder de Jesus, né? Agora, o que eu queria lembrar também, o Chico, que quando Jesus, na maioria das vezes, quando ele curava alguém, ele sempre falava, né? Vá, a tua fé te curou, mas não peques mais. Quer dizer que a causa do seu mal está naquilo que você pecou. A gente sabe que o pecado nada mais é do que as nossas faltas, os nossos erros do passado, né? Pois é. Uma coisa que me intriga muito, que eu ainda não encontrei a resposta direito, é qual é a relação que existe entre a fé e o merecimento. Estão ligadas. Estão ligadas. Ô tio, o senhor pode falar para ele também em relação àquelas pessoas também que estavam com lepra e receberam a mesma cura e depois voltaram a ter a lepra. O senhor pode, sobre isso que ele falou, sobre a fé, né? Uhum. E como é o outro, Chico? Como que é? Sobre a fé e o Merecimento. E o merecimento. O senhor pode falar para você melhor. Todos tiveram merecimento, né? Só um teve fé, né? O merecimento. Todos tiveram merecimento. Eu acredito que o merecimento está na razão de ter chegado o termo do sofrimento da pessoa, né? Mas Francisco... Mas aonde entra a relação da fé e do merecimento? Todo mundo merece perdão. Todo mundo merece perdão. Você quer dizer o seguinte, que independentemente da fé, quando tem um merecimento, ele já consegue alcançar aquela, vamos dizer assim, a cura, não é isso? Sim. É isso que você quer dizer? Sim. Ah, tá. Eu entendo aí que eu acho que a fé ela vai ser um grande suporte, né?
Mas quando a pessoa adquire um merecimento, acho que Deus não cobra isso da gente. Vai chegar um momento em que a pessoa vai ser despertada também pela fé. Mas naquele instante em que ela foi curada por merecimento, acho que depende aí, nesse caso, dela ter a fé em si. Mas, de tudo que a gente está falando aqui, ainda posso entender que as duas coisas estão ligadas. No fundo, se ele adquire essa ajuda, é porque lá, mesmo quase que inconscientemente, desperta nele uma certa fé. Entendeu? É um bom raciocínio isso. Eu não poderia afirmar que uma coisa está isenta da outra. E, ao mesmo tempo, também não posso dizer que elas estão totalmente ligadas. Vamos dizer assim, conscientemente, mas inconscientemente nós agimos muitas vezes, não apresentamos aquilo que a gente está acreditando, mas no fundo, a gente acredita. É a mesma coisa que aquele materialista, né? O materialista, ele não acredita em Deus, né? Ele não acredita, aliás, o ateu, né? Ele não acredita em Deus, né? Mas no momento em que ele está em aflição, ele diz, meu Deus, ele sempre chama por Deus, né? É o que é isso? É uma fé inconsciente. Ele sabe que existe um alguém superior que está realmente dominando, que domina, né? Está à frente de tudo, né? E a gente observa. Hein? Vou falar. Eu estou lembrando daquela discussão que a gente teve logo no início com a Ellen, não é? Do Chacu, sobre a questão dos ateus. Tem ateus muito mais merecedor do que a gente, pelo que faz. E não acredita, né? E não acredita. Aí eu já tive a oportunidade, Paulinho, de pesquisando isso aí, que a gente não guarda a literatura que a gente fez, mas não existe ninguém, essa aqui é a palavra, tá? Ninguém que não acredite num ser superior. Não existe ninguém. Porque, por mais que ele se apresente dessa forma, mas no seu íntimo, lá no seu íntimo, ele conserva uma crença em algo superior. Pode não ser esse Deus que nós imaginamos, mas ser um ser acima de tudo, né? Eu conheci um senhor, que eu acho que já até falei, que ele era radicalmente, ele era ateu, ele não acreditava em Deus. Ele sempre dizia que não acreditava. E, em conversa com ele, em certos momentos, eu sempre notava que nas conversas que ele tinha comigo, por exemplo, quando a gente conversava, ele sempre deixava transparecer a crença em algo ou alguém superior que estivesse dominando toda essa condição. E esse senhor era um senhor assim muito resistente, ele era uma personalidade muito forte, que eu posso imaginar que ele poderia ser talvez um desses outros que a gente conhece por aí, como ateus, que se dizem ateus. Então eu fiz um paralelo com esse entendimento dele com os demais, porque esse eu tive a oportunidade de conversar, de conviver com ele. Ele sempre se dizia não acreditar em Deus, no entanto, nas conversas que a gente tinha, sempre deixava transparecer que ele acreditava num ser superior. Portanto, a gente não sabe quando a pessoa diz, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Mas que Deus? Conforme o nosso entendimento, é o entendimento dele, o que tipo de ser é esse que ele diz que não acredita e que, ao mesmo tempo, acredita? Então, é um negócio muito, até meio complexo, né, para a gente poder conversar sobre esse assunto, né? Porque ele era o típico ateu, graças a Deus, né? É isso aí. É isso aí.
Aqui, graças a Deus. É. Eu fico pensando nisso que o Chico perguntou. Quando nós temos fé, lá no Evangelho, eu não achei aqui, que fé é você ter confiança, é você se colocar, né, em confiança a Deus mesmo, né? Confiar, porque quem tem fé, confia. Quem não tem fé, não confia. Pode até fazer uma oração, mas dentro de si, seus pensamentos, há dúvidas. E quando você tem a fé, você confia em Deus. Você coloca... É igual aquela brincadeira que as pessoas colocam para você cair, quando você faz trabalho de dinâmica, de grupo, né? Você tem que jogar o corpo e confiar que o colega vai te segurar. Tem gente que não consegue fazer isso. Então, em relação a Deus, você confia. Então, quem confia em Deus dessa forma de se colocar nas mãos dele, simbolicamente, ele vai praticar as leis de Deus em confiança de que toda a lei será feita por ele. Se me ofender, eu não vou reagir. Se eu vou segurar o meu impulso para responder, para revidar, porque eu confio. Então, vai viver melhor, vai viver em condições de... Aí, para mim, isso te leva ao merecimento, porque você passa a ser um cumpridor das leis de Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todos os lugares. Ou, né, não precisa ser nessa dimensão toda, mas no passo a passo, você passa a ter merecimento. A fé mesmo, como prega aí, que a gente tem que confiar, porque muitas vezes a gente não confia, né? A gente diz que sim, mas as nossas atitudes ainda é de quem não confia. Fé é acreditar ou é saber? Eu vou definir a fé conforme o Palhano, Para pode mim, ser? não é acreditar, não. É confiar. Porque quem acredita pode desconfiar. Eu vou dar uma definição, uma conceituação sobre fé conforme o Palhano, tá? Ele nos diz aqui o seguinte. Vamos lá ver, né? Com relação à fé, o que ele fala aqui? Etimologicamente, significa crença religiosa, conjunto de dogmas e doutrinas que constituem um culto. A fé católica, fé muçulmana, considerada a primeira virtude teologal, adesão e anuência pessoal a Deus, seus desígnios e manifestações. Crença, confiança. Fé é a capacidade de sintonia com a mente divina. O Espiritismo preconiza a fé raciocinada. Não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Isso é Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Embora a fé não encontre definição precisa dos dicionários, ela é força que surge na própria alma, com uma certeza instintiva na providência e sabedoria de Deus. Utilizando-se dela de um modo consciente, o homem pode suprimir longas curvas em seu caminho evolutivo. Agora, veja bem, aí eu estava aqui, quando estava lendo, me despertou aqui a mente. Quando essas pessoas, principalmente as que foram curadas por Jesus, todas elas procuraram Jesus. Ou Jesus saiu espalhando para a torta direito a essa cura? Não. Essas pessoas foram até Jesus buscar essa cura. Se foram buscar Jesus, no caso em apreço, é o caso que nós estamos conversando,
Se foram buscar por alguma razão. Um sentimento de fé foi despertado dentro de cada um desses, vamos dizer assim, enfermos que queriam a sua cura. Pelo menos do que eu lembre, quase todos procuraram Jesus. Estão lembrados disso? Sim. Se foram buscar Jesus, é porque acreditavam. Mas eu sempre observo a mulher hemorroíça, quando ela foi procurar Jesus, ela tinha certeza em si que Jesus iria curá-la. Tanto que ela disse, se eu tocar... Ué, o que eu fiz? Peraí, me perdi aqui. Ah, tá aqui vocês. Eu achei que eu tinha deletado. Você tocou nas vestes de Jesus. Que ela tinha certeza, se eu conseguir tocar nas suas vestes, ele me curará. Olha o tamanho da confiança que ela foi buscar Jesus quando ela ouviu falar de Jesus. Eu acho que a Cléo quer falar. Então, ela tinha confiança nisso, de que se ela tocasse, ela iria fazer. Ela iria conseguir a cura. Não precisava ele falar com ela, não. Nem tocá-la. Se ela tocasse nas vestes dele. Então, ela fez toda uma movimentação íntima de que ele iria curá-la. E, por outro lado, Jesus registrou essa... Registrou. Tamanha fé dela que, ao tocar as vestes dele, ele registrou. Uhum. A Cléo parece que quer falar, né, Cléo? Vai lá, Cléo. Tudo bom, Cléo? Tudo bem, boa tarde, gente. Boa tarde. Desculpa ter entrado um pouco atrasada, tá? Nada, meu filho. Em relação ao que o Chico estava falando, fé e merecimento, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer, o questionamento dele, porque é o mesmo, eu penso, pelo menos é o que eu penso, é que não basta você ter a fé para você ter o merecimento. Tem coisas que você vai ter fé e você vai ter o merecimento. Mas outras, você mesmo que tenha essa fé, você não vai ter esse merecimento, porque não é realmente do seu merecimento. Aí eu vou dar um exemplo, por exemplo. O meu pai saiu da Paraíba, foi para Rondônia, em 1934, eu acho. Rondônia tinha meia dúzia de casas na capital. Bom, ele cria em todos os sentidos que ele ia ficar rico. E o meu pai envelheceu acreditando que ia ficar rico, e que ia ficar rico, que ia ficar rico. Ele tinha uma fé imensa que ele ia ficar rico. Até os últimos dias da vida dele, ele continuava dizendo que ele ia ficar rico. Mas ele tinha esse merecimento? Ele não teve esse merecimento. Assim, eu estou dando só um exemplo, estou citando como exemplo. Então, às vezes, eu sei que a fé é o que move montanhas, né? Que nem diz no próprio Evangelho, né? A fé move montanhas. Em todos os sentidos. No nosso caso, por exemplo, quando eu estava passando muito mal, e até hoje eu tenho muita fé, assim, que eu vou me recuperar totalmente, que eu vou ficar bem, que eu vou conseguir, fazer um monte de coisa ainda. Eu acredito mesmo, eu tenho muita fé nisso. Mas será que eu realmente mereço isso diante de Deus? Sabe? Porque eu acho que o merecimento é em cima daquilo que você fez, que você já trouxe de outras encarnações, que você continua fazendo, mesmo sem querer. Aí, mesmo que você desperte para aquilo, que você passe a ter fé, mas às vezes você não tem aquele merecimento. Pelo menos é dessa forma que eu entendo. Vamos lá. Eu gosto muito de merecimento. O merecimento, no caso aí, é como está dizendo a própria leitura aqui. Chegou o termo você pagou até o último ceitil,
aí não há necessidade mais daquela dor, daquele sofrimento, daquela expiação. Chegou ali, entendeu? Aí, por isso é que parece estar incompleto dentro de mim essa questão de você obter fé e a questão do merecimento. Qual a relação que existe? Eu vi um depoimento muito bonito da Eugênia, né, que é palestrante na Casa Espírita, num grupo de estudos, em que ela falou que ela descobriu que estava com câncer em determinada época da sua vida. Mas quando ela descobriu que ela estava com câncer, algo dentro dela ela já sabia que ela ia ser curada. Ela não ficou com medo, ela não ficou preocupada, porque ela já sabia. Então, essa fé que ela tinha inconscientemente, né, que ela ia ser curada, e ela falou que ela não ficou com medo nenhum. Ela sabia que ela ia ficar curada, sabia. Então, quer dizer, era uma certeza que ela tinha. Isso é fé. É fé tal qual a mulher hemorroísta. Se eu tocar nas vestes de Jesus, eu sei que eu vou ficar curado. Então, ela fez todo o sacrifício não precisava nem de conversar com ele, é só tocar nas vestes. Ela já sabia intimamente, entendeu? Então, existe alguma relação entre a fé e o merecimento? Essa é a minha questão. Eu acho, Francisco, que a fé te leva a fazer coisas que você acaba ganhando merecimento no meio do caminhada, né? processo. Mas, para mim, fé é um ápice com vários atributos. Então, quem tem fé, confia. Quem tem fé maior ainda sabe, acredita. Tem um monte de coisa envolvida, é uma força que você não, como diz aí a definição que o tio estava lendo, é uma coisa muito difícil de você definir, né? É porque, de repente, a gente ainda não conheceu a fé na acepção, mas não conheceu mesmo, né? Na acepção pura da fé, né? Mas Egeu falou uma frase aí, um caminho dessa relação da fé e do merecimento, é que talvez, por exemplo, a fé que eu estou dizendo, assim, no caso de você se curar de alguma coisa, de você ter essa certeza íntima, é que talvez, chegando o termo, como diz a leitura ali, de você já ter resgatado o que você conseguiu resgatar, intimamente, inconscientemente, intimamente, alguma coisa te leva a ter essa certeza, que você não sabe o porquê, mas você sabe que já chegou o termo e eu não vou sofrer mais com aquilo, então eu vou ser curado. Talvez seja um caminho, né? É uma relação entre a fé e o merecimento. A gente tá pensando muito, pelo que vocês estão conversando aí, a gente está pensando muito em cura de corpo. Vamos colocar aí, Jesus não é médico de corpo, gente. Jesus é médico de alma. Então, é muito além daquilo que a gente pode pensar. Então, vamos lá, eu gosto muito de trabalhar com coisa concreta. Professor. A gente tem a Cleonice, tem a Yolanda, tem uma opção de gente professora aí. Por que você dá nota 10 a um aluno? Porque eu acredito na capacidade desse aluno. Eu acredito que ele tenha conhecimento suficiente para isso. Mas ele te deu provas disso. Exatamente. Né? Você deu uma prova, né? Seja ela qual for, mas ele te comprovou que ele, né, fez do jeito que tem que ser feito. Ele era merecedor dessa nota, né? Ah, é isso aí. Ele era merecedor. E por que o outro pegou a mesma prova e tirou 5? Não estudou. Não, às vezes estuda mais do que quem tirou 10. Eu já vi muito disso acontecer. Mas Sim. ainda não chegou naquele patamar, né? Ele não acreditava na capacidade que ele tinha, vamos dizer assim. E não fez o que tinha que fazer.
da forma que tinha que fazer, né? Então, a gente só é merecedor quando nós somos cumpridores de nossos deveres. A gente se torna merecedor, né? E merecimento é algo que a gente vai aos poucos. A gente hoje tem merecimento de pegar uma vassoura e varrer a instituição. A gente hoje tem merecimento de ir à instituição e fazer marmitex. A gente hoje tem merecimento de ser um presidente da casa. Então, assim, essas coisas, aos poucos, a espiritualidade também vai acreditando naquilo que a gente é capaz de mostrar em atitudes. Aí nós temos merecimentos. Porque se a gente ficar nesse de merecimento de corpo, de saúde, às vezes a gente tem merecimentos, mas esses merecimentos só vão nos ser concedidos em próximas vidas, porque Jesus não é médico de corpo. Eu estou com câncer e eu tenho fé e tenho merecimento porque eu trabalhei ali, trabalhei aqui, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu tenho merecimento, então eu não vou morrer. Gente, não é assim, porque desencarnar todo mundo vai. Mas a questão não é essa. É lógico que Jesus é médico de almas. Uhum. E se um corpo foi curado, é porque o perispírito dela foi limpo. Teve a cura naquele momento. A verdadeira cura, né? Mas a verdadeira cura, Chico, é do perispírito para o corpo. Exatamente. Então, chegou o termo do sofrimento daquela pessoa, ela é o que eu penso, né? Ela intimamente, ela já sabe, assim, inconscientemente ela já sabe, ela não sabe como que ela sabe, mas ela sabe que chegou o termo e ela ia ser curada. Uhum. É igual, gente, inconscientemente também, a gente sabe que a gente vai desencarnar em determinada época, porque quando chega a hora, inconscientemente, a gente sabe. A gente muitas vezes não quer, porque nós não queremos ver, nós não queremos saber da realidade, nós não queremos tomar conhecimento da realidade, mas a gente sabe. Porque isso nos é, vamos dizer assim, permitido no mundo espiritual, saber que a gente vai estar por tanto tempo na Terra, passando pelas oportunidades, e vai voltar a X tempo. A gente sabe disso. Agora, para mim, eu estava aqui falando com o Egeu, fé não tem nada a ver com merecimento, são duas coisas completamente diferentes e distintas. Você, às vezes, tem merecimento, mas não tem fé. Porque e, às vezes, tem fé e não tem o merecimento, né? E, às vezes, tem fé e não tem merecimento. São duas coisas distintas. Né? Porque eu acho que é muito... Se nós pegarmos todas as virtudes, né, você vai pegar todas as virtudes, intrinsecamente, elas estão, vamos dizer assim, nem que for por um fio, elas estão alinhavadas umas com as outras. Mas é como a gente, é um coletivo, mas coletivo individual. Então, a gente não pode querer colocar a fé junto com o merecimento. Tem gente que tem fé, mas não tem merecimento. E tem gente que tem merecimento e nem sabe que tem fé. E, às vezes, também nem tem. Né? Pegando aquele seu exemplo da prova, quem é que já não fez uma prova que tirou 10, escreveu tudo que o professor queria e não acreditou em uma palavra daquilo porque ele tem um pensamento antagônico? Pois é. Pois é. É isso aí. É isso aí. Fez porque sabia que o professor estava querendo aquela resposta, mas não é a resposta que ele tem dentro dele. É isso aí. Então, o merecimento sem a fé, quer dizer, sem a convicção, sem o acreditar, sem a confiança naquilo.
Eu acho que esse exemplo da prova aí, eu acho que foi um exemplo assim, bem bacana assim, para a gente, porque eu me peguei aqui pensando que a fé realmente ela é muito importante mesmo, porque eu não conseguia, até quando eu estava na faculdade, porque eu tive um trauma no primeiro ano, na primeira série, né, que era antigamente, e eu não conseguia fazer provas. Cheguei na faculdade, teve dia de eu chegar e dizer para o professor, toma aqui, eu não vou fazer isso, não. Aí chegar até a dizer assim, não vou fazer essa porcaria, não, sabe? E depois sentar para lá, separado, e começar a escrever, e o professor chegar depois por trás de mim, sem eu ver, e disse assim, por que você não fez a prova? Se você já fez a prova aí nesse papel, por que você não vai lá e pega e passa para a sua prova? Sabe? E eu sofri muito com isso. E esse professor judiou muito de mim, até eu adquirir confiança que eu era capaz de realizar uma prova tranquilamente. E fazendo um curso de pós em educação infantil, eu fiz muitas provas e adquiri muita confiança. Então, a partir disso, eu tinha fé que qualquer prova que eu fizesse, eu passava. E, realmente, eu prestei 3 concursos aqui em Vila Velha, eu passei nos 3, eu tinha certeza que eu ia passar. Eu acho que essa é uma fé, sabe? Eu aprendi a ter fé, aprendi a acreditar em mim. Eu acho que é um pouco crer na gente mesmo, fé, é ter fé, sabe? Então, acho que foi assim, um exemplo bacana, mas a fé ela não se resume, é muito amplo o significado, né, da fé e merecimento. Eu acho que é muito amplo, porque ela vai desde o material ao espiritual a tudo. Eu tenho muita fé nas orações, por exemplo. Quando eu estava doente, eu acho que o que me salvou realmente foi ter fé que vocês estavam orando por mim. Sabe, eu não conseguia me ver sem as orações de vocês. Então, isso é uma fé, para mim é uma fé. Quando a gente está fazendo as preces, as orações na quinta-feira, eu não sei como que me vem uma fé tão grande que a espiritualidade está indo nos lares dessas pessoas, nos locais onde essas pessoas estão, que é assim impressionante, sabe? Então, eu acho que ela é muito, muito ampla, essa situação da fé. É mesmo. Égida, eu não consigo entender merecimento sem fé. Eu penso que da mesma forma que eu estou construindo assim agora, de que o Jesus, médico de nossas almas, né? O espírito sendo curado vai refletir em nosso corpo, o espírito doente reflete no nosso corpo, né? Isso na trajetória toda das nossas encarnações. A fé, o Egeu leu ali que a fé também é confiança, né? A fé é você acreditar em algo, que aquilo que você acredita é verdadeiro. E fé tem a ver com fidelidade também. Então, a construção que eu faço de pensamentos é de que, quando você entra nesse patamar de fé, a ponto de você ter fidelidade ao Pai, ao ensino do Mestre, você modifica a sua vida. Você modifica as suas atitudes. E aí você entra dentro de um patamar de vivência em relação a si mesmo, em relação a si mesmo, em relação a Deus, em relação ao ensino do Evangelho que Jesus nos trouxe, e em relação ao próximo, que você vai mudar de conduta e você
passa a sim ter merecimento, porque você muda de atitude, de foco de vida. Mas você está falando de merecimentos grandes aí, a gente está falando de merecimentos pequenos. Não, mas olha só. Merecimento pode ser ganho, na minha cabeça pode ser ganho, mas é merecimento. Uma reforma íntima. Porque olha mas aqui. É merecimento mesmo, de passo a passo. Degrau a degrau. A fé, ela é força que surge na própria alma como uma certeza instintiva na providência e sabedoria de Deus. Aí você falou uma palavra interessante. Instintiva. Instintiva. É uma palavra interessante. De Deus. Mas isso é uma coisa que isso vai crescendo dentro de você aos poucos. Sim. Isso é uma coisa que aos poucos vai crescendo dentro de você. E a espiritualidade, Yolanda, não é assim. Estou falando do jeito que eu penso, né? À medida que a espiritualidade te dá missões a serem cumpridas, porque todos nós recebemos missões, né? Não uma missão do Chico, de uma Madre Teresa, do Gandhi, não. Mas nossa primeira missão, a nossa primeira missão nossa é a nossa reforma íntima, né? Essa é a nossa primeira grande missão, a nossa reforma íntima. E depois tem assim, você com sua família, com seus amigos. Mas essas coisas, essas missões, elas também vêm como gotas d'água. Porque se você hoje tem como missão a sua reforma íntima, mas você não busca muito isso, mas você tem alguém dentro do seu lar ou numa amizade que você tem, alguma coisa, num afeto que você tenha, que você ajude aquele coração de alguma forma, você tem ali um pequeno merecimento. Vão lembrar daquelas histórias que o Chico contava? A gente tem o Arildo. O Arildo trabalhou tanto na oficina que, em vez de perder a mão, ele perdeu só uma cabeça do dedo. Foi o merecimento dele. Foi o merecimento dele. Por quê? Por causa da fé? Por causa do trabalho. Porque o que a espiritualidade colocou na mão dele, eu não sei se foi todo aquela quantidade, né, de presentes, de carrinhos e de outras coisas que ele fez dentro da oficina, né? Mas eu sei que aquilo ali, para ele, era um trabalho de disciplina, de responsabilidade, que ele fazia com tanto carinho, com tanto amor. Ele teve, por causa daquele trabalho, ele teve o merecimento de não perder a mão, de perder apenas a cabeça de um dedo. Égida, você acha que uma exclui a outra? Merecimento exclui fé e fé pode excluir merecimento? Eu não estou dizendo que exclua, mas eu não acho que tenha essa interligação de uma só andar acompanhada da outra. Como eu estou falando que todas as virtudes, elas são intrinsecamente ligadas. Sim. Ligadas. Mas, olha só, você pode ter alegria e não ter nenhuma paciência. Né? Paciência Mas aí são coisas diferentes. Mas a fé e merecimento também são coisas diferentes. É isso que eu estou falando, Chico. Você pode seguir exatamente aquilo que você precisa. Você tem uma receita de bolo. Se eu fizer isso, eu vou conseguir isso. Quando a gente fala em fé, a gente já está falando no suprassumo de uma... Mas presta atenção. Alguma questão. Você pode ter fé Quando pequena, você chega a ter essa fé que vocês estão definindo aí, que já é uma fé inquebrantável, muito mais... É lógico que essa pessoa já conseguiu construir muito mais virtude do que o merecimento.
Você Paulinha, está deixa eu falando só... da ponta, lá do topo. Não, Ué, olha mas Você só. se ela fala do conseguiu topo, ele já... virtudes, ela conseguiu merecimento. Ué. Paula, mas como processo evolutivo, que a gente sabe que é de passo a passo, a fé também é a fé, a gente vai construindo, porque você não acreditar em Deus, esse Deus que nos apresentaram, que foi apresentado para nós lá atrás, tem gente que não acredita em Deus, acho que no Evangelho mesmo que fala que muitos não acreditam no Deus que foi apresentado. Mas a pessoa consegue acreditar e desenvolve essa fé íntima. Mas, Yolanda, olha só, eu já fiz prova, principalmente em filosofia, que é pior que isso. Você tirar 10 em filosofia, escrevendo um monte de coisa, merecendo, porque você se esforçou, você pesquisou, você estudou, mas era panteísmo e eu não acreditava em nada daquilo. Eu fico aqui com um nó aqui, de entender o merecimento para alguém que não tem fé. Para mim, ela pode até não ter essa fé definida como está aí, mas ela tem fé. Tem. Olha só, eu penso o seguinte, Isso dá um seminário. Dá um seminário. Tem um cético que não acredita em Deus, e eles têm merecimento, porque tem uma... Eu falou no início da reunião, da pessoa não acredita em Deus, mas é uma pessoa de moral elevada. Mas é esse Deus que apresentaram para nós, gente. Esse não a gente não sabe, eu pelo menos eu não sei, eu não conheço não estou no espírito de uma pessoa que não tem a fé em Deus, né? Então, mas ele tem uma moral elevada que ele tem merecimento. Então, eu acho que são duas coisas assim, bem distintas uma da outra. É o meu pensar, tá? Por tudo que eu tenho ouvido, né? E tenho acompanhado aí de vocês. Então, eu acho que é um exemplo bem... Eu acho que eu já entendi o caminho da fé e do merecimento. Eu já entendi. Ô, Chico, mas você entendeu, mas aí a nossa cabeça virou uma confusão, né? Mas, na verdade... Isso o tempo foi embora, que já é 18h04 já. Não é nenhuma confusão, é porque eu acho que a fé, ela depende muito, depende do que seja, do que para a finalidade que tenha essa fé. Porque a Paulinha falou ali no bolo ainda agora. A Égida falou no aluno, fazendo uma prova, certo? Agora eu volto para o bolo. Se você acredita, você faz um bolo que sai uma porcaria, não presta para nada, sabe? Aí você começa a dizer assim, não, eu vou fazer, mas se fulano faz essa receita e dá certo, por que eu não vou fazer? Aí você começa a acreditar que vai dar certo. Você faz a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, você vai acreditando mais e mais, até que no momento você tem o merecimento de ter aquele bolo maravilhoso. Há muito mais a esforço pelo merecimento. Persistência, né? É por isso que eu falo que a fé depende muito do que... para que se direcione essa fé. Aí pode dizer assim, a fé é só uma, não. Eu acho que a fé pode ser só uma, mas ela tem várias vertentes, ela tem várias... Olha só. Esse assunto vai ter que ficar para a próxima semana. Eu vou ter que sair, porque eu tenho que ir embora. Se você não perceber, se você não fizer 50 vezes a receita e perseverar naquela receita, não adianta você falar para o bolo que ficou ruim e falar assim, eu tenho fé que você vai ficar gostoso, porque ele não vai ficar. Ele vai continuar solado, vai ter que jogar ele fora. Não adianta. Entendeu? Mas é isso que eu estou falando. Você vai fazer, a primeira vai fazer, a segunda vai fazer, a terceira até uma hora que você acerta. Isso. Vamos fazer o seguinte. 2 pontos. Nós não caminhamos nem a metade do parágrafo 17. Mas está ótimo. É mesmo? A gente ficou no primeiro.
Excelente. Então, vamos fazer o seguinte, amanhã nós não temos estudo, né? Porque vai ser a prece, né? Então, vamos nos comprometer de fazer algumas pesquisas sobre o assunto, porque eu sei que tem o Chico, inclusive, ele mesmo, não através da sua mediunidade, ele, Chico, tem alguns relatos sobre isso, sobre fé e merecimento. Eu aconselharia a nós todos, a mim também, vou me aconselhar, que a gente venha fazer uma pesquisa sobre o assunto e que possamos trazer na segunda-feira para melhor entendimento de todos. E a gente terminaria assim, ó. Fé, 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 de um grãozinho de mostarda, no coração que se guarda, fé, 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 para ser bem respeitada, tem que ser raciocinada. Bem. E aí, né? Tem que ser raciocinado. É isso aí. E daí a gente conclui com a prece que a... Quem vai fazer a prece para nós hoje? Paulinha. Paulinha? Paulinha? Paulinha. Já falaram. Algum espírito dedo duro. É, Yolanda! Espírito dedo duro. Gente, Deus, nosso Pai, irmãos espirituais presentes, estamos agradecidos pelo grande debate que podemos ter hoje. Ele foi muito bom para a gente desenvolver o pensamento crítico dentro de nós e levar dúvidas que nos enriquecem a alma, o espírito, que a gente sabe que vai servir muito, muito para a nossa evolução. Pedimos pelo nosso companheiro Chakura e por todos aqueles mencionados logo no início, que estão enfermos, né? Pedimos pelo nosso estado para que as coisas possam ficar um pouco menos conturbadas, que o sofrimento possa ser amenizado, que as pessoas possam encontrar um alento e que a gente consiga levar isso tudo com dignidade. Esteja conosco, ó Pai, não nos deixai desanimar ou nos perder nos nossos próprios devaneios aí. Fortalece nossa fé, ajuda-nos a superar tudo isso. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim pessoal, seja. Obrigada. Cadê a Égida? Eu estava falando no telefone aqui, por acaso saiu aí para vocês? Eu estou com nó aqui, deu um laço não, aqui. Não, saiu não. Eu consegui marcar a vacina para mim para sábado. Ah, que bom! Você vai tomar? Também, Sônia. Você também?